Bom dia, Alberto Santos, tudo bem? Como foi o final de semana? Graças a Deus, nós fomos comer coxinha lá em Bueno de Andrada. Epa, que coxinha boa que tem lá, hein? Sabe que eu tenho curiosidade também de conhecer o Bueno de Andrada e saborear a coxinha que o pessoal tanto fala. Realmente é muito boa. Lá tem a coxinha vegana, tem a coxinha tradicional, tem suco de laranja, refrigerante, sorvete, pamonha. Tem coxinha que não engorda? Tem coxinha, mas você precisa comer duas para não engordar. Eu comi 3. Uma era perneta. Gente, grande abraço para vocês. Valério, obrigado. Oswaldo Chinalha, todo mundo acompanhando o nosso trabalho aqui. Gente, às vezes se eu não falar o nome de vocês é porque eu tô concentrado na notícia, o nome passa muito rápido aqui no celular, não dá para me ver, tá bom? Edson Luiz Lazzarini, abraço para você também. Então vamos começando por aqui. Então vamos lá, nós temos aqui Parará, Parari, Pipipi. Vamos aqui a Vila Alpes. Final de semana foi assim. Preste atenção, Rogério Rodrigues da Costa. Furto de semana na Vila Alpes, registrado 8 horas mais 38 minutos, pelos policiais militares o Faria e também o Luiz Donizete. Este furto aconteceu na rua Dino Guelph, na MN Diesel. O Nelson Aparecido Rodrigues, 60 anos, disse que os ladrões entraram pelo teto e furtaram toca-CDs de 2 veículos, amassaram o capô do veículo, né, o teto do veículo, naturalmente pularam em cima do teto do veículo e estouraram o sensor de alarme. Brincadeira, né? Thaís Rodrigues, um abraço para você e a Jane Bertolo também. Agora nós vamos falar de um acidente fatal. Preste atenção, por gentileza. 23 horas mais 45 minutos, quem atendeu? O Corucci e também o Estival da Polícia Rodoviária. Este acidente aconteceu na rodovia SP 310, rodovia Washington Luiz, KM 224, sentido capital interior, de frente ao motel. É o motoqueiro Wellington Carvalho da Silva, tinha 24 anos, morava em Ibaté. A sua acompanhante, Janaína de Fátima Vitor, tinha 22 anos e morava no Cidade Araci. Wellington, como eu disse, tinha como carona Janaína de Fátima Vitor. Ele pilotava uma Kawasaki Ninja 250R, ano 2010, de cor verde, no sentido São Carlos, pela rodovia Washington Luiz. De repente, um Cobalt, placas GCH 07 pretinho 2015, deu numa cacetada na traseira, que foi fatal. O piloto da Kawasaki 250R morreu na hora, Wellington Carvalho da Silva. Janaína, que estava de carona, foi socorrida e também morreu logo em seguida. O carro ficou com a frente destruída e o para-brisa idem. Naturalmente, a moça foi arremessada contra o para-brisa, né? E o dono do carro, o piloto do carro, virou um canudo no capim gordura, largou o carro e simplesmente desapareceu. E os 2 jovens morreram, lamentavelmente. Quero mandar um grande abraço para o Kleber Fernandes, Odair dos Anjos. O Odair disse que a filha Letícia Carolina está ficando velhinha hoje. Letícia, parabéns, muitos anos de vida e felicidades para você. Wilson Roberto, bom dia. Um abraço a todos da Jardineira Capricórnio. Alô, Jardineira Capricórnio, um abraço para vocês. E agora nós vamos a mais uma morte na rodovia Washington Luiz. Cruz Credo Ave Maria. Foi ontem, domingo, dia 7, 22 horas mais 30 minutos, no KM 248 da rodovia Washington Luiz, em Ibaté, na altura do Jardim Cruzado. Uma F-250 de cor prata, que trafegava no sentido Ibaté-Araraquara. Era pilotada por Edson, que tem 29 anos, mora também em Ibaté, no Jardim Mariana. O Edson disse para a família e para a polícia que quando estava no sentido Ibaté-Araraquara, ele bateu em alguma coisa que ele não conseguiu identificar. Aí ele, preocupado, fez o retorno, foi até em casa, contou para a família e junto com a polícia foram checar
o que ele havia atropelado na rodovia Washington Luiz, na altura do Jardim Cruzado. Lá na altura do Jardim Cruzado, na rodovia Washington Luiz, KM 248, em Ibaté, estava estendida a jovem Juliana Aparecida Domingues, 30 anos, sem vida, totalmente quebrada, ou seja, politraumatizada, lamentável. Agora quem está assistindo o programa também é a comedora de coxinha Vilceli Aguiar. A Fabiana de Angélica, grande abraço. Agora nós vamos falar de outro acidente na rodovia que tirou a vida de uma médica de Porto Ferreira e também um comerciante dono de um supermercado na cidade de Pirassununga. Este acidente aconteceu no sábado à noite, por volta das 20 horas, na rodovia Anhanguera, KM 196, à altura de Santa Cruz da Conceição. A médica, doutora Bruna Guzmán Luz Marques, tinha 30 anos, morava na cidade de Porto Ferreira e estava retornando de mais um dia de trabalho no hospital na cidade de Limeira. Ela vinha pela rodovia Washington Luiz, Anhanguera, no sentido Porto Ferreira, onde residia. De repente, ninguém sabe o que aconteceu. Mas a médica, a doutora Bruna, que tinha apenas 30 anos, atravessou o canteiro central e bateu de frente contra uma F-250 do comerciante, dono de supermercado em Pirassununga, Antônio Roberto Porcera, que tinha 63 anos. A médica, doutora Bruna, morreu na hora, retida nas ferragens. O comerciante, dono do supermercado, foi socorrido e morreu logo depois. Lamentável, né, gente? Agora nós vamos a um tráfico e receptação no Santa Angelina. Antes, Cláudio Roberto, um abraço para você. O José Geraldo Trix, escrivão de polícia. O Adriano Risse. Alô, Adriano, um grande abraço para você. Esse tráfico e receptação aconteceu no Santa Angelina, na rua Alcides Talarico. Foi no domingo, ontem, portanto, por volta das 20 horas. Quem estava lá? Os policiais militares, o Rick, o Frigieri e o Strozzi. E depois, no plantão, o delegado Dr. Caio Iberê. Os policiais militares em patrulhamento ali pelo Santa Angelina, na rua Alcides Talarico, viram dois homens parados, um no interior do veículo e o outro do lado de fora, conversando. O cara do carro virou um canudo no capim gordura. O cara que estava do lado de fora, o Júlio Rodrigues, 18 anos, correu. Entrou numa casa abandonada. Os policiais militares entraram atrás. O Rick, o Frigieri e o Strozzi. E lá na casa, e com ele, encontraram R$397 e mais 60 centavos em dinheiro. Um celular ilegal. Não sei se é produto de furto ou produto de roubo, mas um celular de procedência duvidosa. Uma sacola com 39 pinos de cocaína, 20 trouxinhas de maconha e 39 pedras de crack, tudo prontinho para ser comercializado. Resultado, levado ao plantão, autuado em flagrante e lata de sardinha. Agora nós vamos falar de mais uma coisa triste. Sabe por quê? Porque lá no Planalto Verde, no domingo, à tarde, 14 horas mais ou menos, o Vilário Frisene e depois o delegado doutor Edmundo, que era o delegado plantonista, delegado Edmundo Ferreira Gomes. O Vilário Frisene vira uma tumultuação, ou seja, um tumulto de gente. Aí eles foram lá para saber o que estava acontecendo. Um homem estava na iminência de ser linchado. Porque ali na rua Almir Juarez Quatroque, no Planalto Verde, Thelma de Lourdes Ferreira da Silva, que tinha 63 anos, estava deitada em um colchão, literalmente quebrada, espancada, arrebentada. E o autor, Joel Ferreira, 43 anos. Joel Ferreira Lira, 43 anos. Ele alegou para a polícia que tomou 4 corotes de cachaça. Aqueles corotinhos transparente, barrigudinho, né? Que parece eu e o Alberto Santos. Aquele corotinho barrigudinho assim, parece a cabeça de microfone. Eu não conheço esse tipo de corote, nunca vi. Olha pra mim que você conhece. É um corotinho dessa alturinha, que assim, mais ou menos, branquinho. Daquele que você usa. É daquele que eu não uso, daquele que eu não uso. Tem em casa apenas para decorar a estante, decorar a cozinha. Então ele tomou tudo isso daí e as razões são desconhecidas. Ele arriou o pau literalmente na mulher.
A perícia fez uma rápida averiguação e constatou que ela estava internamente toda quebrada. Resultado, ele foi autuado em flagrante e colocado na lata de sardinha. Agora, para encerrar as atividades, nós temos 2 furtos de veículo. Um no sábado, registrado na Bernardino de Campos, cuja vítima é a Simone Cristina Risse, que tem 37 anos. O seu veículo, uma Santana Azul 88, placas BKJ 7461. Estacionou às 21 horas, ali na Bernardino de Campos, de frente aos Correios, e quando foi fazer uso, simplesmente havia desaparecido. Nós temos outro furto de veículo no São Carlos 1, na rua João Schiavone, registrado no sábado também às 9 horas mais 35 minutos, cuja vítima é o Ademilson Castilho da Silva, que tem 43 anos. O seu veículo, uma Blazer 96 de cor cinza, placa CDF 6281, estava estacionado de frente à residência e simplesmente desapareceu. Agora os radares. Antes dos radares, Mauro Paganelli Júnior, aquele abraço para você. E o Reginaldo Moreira dos Santos, grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Agora os radares para hoje, dia 8, segunda-feira. Avenida Bruno Ruggiero, no sentido Santa Felícia para o shopping. E também na Avenida Henrique Gregory, nos 2 sentidos, quando você está indo e quando você está voltando. Agora o Alberto Santos vai encerrar, vai cortar o meu microfone, eu volto no Jornal da Interção e amanhã no Brasileirão de novo. E vou mandar uns recados para mais alguém. Mais algum recado aí, Alberto? Tchau. Tchau, um abraço. 6h31, bom dia ao Dorival Santiago do Boa Vista. Pronto, fechei o microfone. Grande abraço para o Hércules Marques. Marques não, né? Hércules Marque. Grande abraço, Hércules. O Reginaldo também. Flodoaldo! Alô, Flodoaldo! E todo o pessoal da Casa de Carne, lá do Marquinho. Casa de Carne Santo Antônio. Também o pessoal da Capricórnio, Andorinha, tem um bigode desse tamanho assim, ó, um pouquinho maior, ó. Parece o Fumanchu, um bigode desse tamanho assim, ó. Também a Terezinha Fábio, o Daniel Fábio, a Alice Fábio, enfim, a família Fábio. E a Vanessa Menezes. Também o Vitor Fernandes, que era para ter mandado um abraço para ele, né, Vitor? Na sexta-feira, e eu acabei não vendo aqui no meu celular, que às vezes não é que não aparece, é muito rápido aqui, eu teria que ter do lado aqui um note, porque no note você manda o recado, ele não corre, eu que desço os recados, tá bom? Valeu, Adair dos Anjos, um abraço pra você. Flodoaldo, Vitor Fernandes, o Carlão da Casa de Carne, Conquista. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O outro Carlão da Casa de Carne, lá na Redenção. Não esqueci o nome da Casa de Carne. Esqueci o nome da casa. Gente, grande abraço. Vocês perceberam quantas coisas ruins aconteceram neste final de semana, né? Quantas mortes, né? O marido que mata a mulher espancada, a moça que foi atropelada em Ibaté, o casal de motoqueiro que também foi atropelado ali de frente ao motel por um Cobalt, que deu uma pancada na traseira da moto, matou a namorada e matou o namorado, ou seja, o casal, ela do Cidade Araci e ele lá de Ibaté. E o cara do Cobalt simplesmente desapareceu, tá bom? E o que mais? E a médica de Porto Ferreira, que estava vindo de Limeira, naturalmente depois de um dia de trabalho, possivelmente pode ter dormido, né? Nós estamos sujeitos a isso. Atravessou o canteiro central e bateu de frente contra uma F-250 de um comerciante lá de Pirassununga, e os dois morreram praticamente na hora, retido nas ferragens. Um abraço, eu vou concluir, você não esqueça de compartilhar. Ah, pera aí, se eu não falar isso aqui, o pessoal mata eu. Olha aqui, um passeio ontem, não é ontem não, né, caipira danado. Ontem, em Bueno de Andrada, quem estava lá? Os comedores de coxinha, né? Não é coxinha, é colchinha. Os comedores de coxinha. A Vilceli Aguiar, a Isadora Aguiar, enfim, a família Aguiar, a Belinha Aguiar, o Tiago, o Pedro Henrique e a Maria de Almeida. E eu, né? Nós fomos comer coxinha lá em Bueno de Andrada. Tem as coxinhas vegano, uma delícia. Eu comi três coxinhas e o quibe. Tem um quibe lá que é quibe coxinha. Eu não sei se é quibichinha, né? Sei que é um quibe, metade coxinha e metade quibe. Uma delícia, valeu o passeio. Obrigado pela companhia. Não esqueça de compartilhar, hein? E também curtir, tá bom? Grande abraço, eu volto no Jornal da Interção, senão não dá tempo de eu escrever mais coisa aqui. Tchau.